Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Antes de mais nada, quero lembrar, como sempre, que esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, loja parceira do canal, que está sempre dando uma moral aí para o Ministério dos Quadrinhos. O link da Comic Boom está na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Algumas vezes eu repercuti aqui no canal textos que o Érico Assis produziu para sua coluna Omelete. Pois bem, mais uma vez o Érico produziu um texto muito interessante sobre o qual eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho. O último texto que o Érico produziu, o link vai estar na descrição, foi sobre o quanto é caro comprar quadrinho no Brasil quando comparado com outros mercados. A comparação que o Érico Assis faz é com o mercado dos Estados Unidos e com o mercado da França. Ou seja, a pergunta que ele faz, né? Comprar no Brasil é mais caro do que comprar quadrinho dos Estados Unidos ou comprar quadrinho na França? O Érico ele reconhece que o texto dele tem limites aí colocados pela ausência de dados e colocados pela própria proposta do texto. Ele reconhece limites do texto, mas o texto é bem provocativo. Como é que ele faz? Qual o método que ele segue? Ele vai comparar o preço do quadrinho no Brasil, França e Estados Unidos a partir de 3 critérios. O primeiro é a conversão cambial direta, pegando quanto custa um gibi do Batman aqui no Brasil e quanto custa esse gibi do Batman lá nos Estados Unidos, pegando o valor do dólar e convertendo para o real, isso tendo a atual cotação do dólar como horizonte. Enfim, se a gente meramente fizer a conversão cambial, quadrinho no Brasil é mais barato ou mais caro? O segundo critério que ele usa é, ao meu ver, o mais interessante. É o critério de horas trabalhadas. Quantas horas um trabalhador precisa trabalhar no Brasil para comprar um gibi? E aí ele pega vários gibis, desde os gibis, sei lá, de ônibus, gibis mais baratos. Quantas horas esse trabalhador precisa trabalhar na França ou nos Estados Unidos para comprar o mesmo quadrinho? Enfim, aí a desigualdade entre os mercados, ao meu ver, ela fica mais gritante. E por fim, ele usa o chamado índice McDonald, né? Na verdade, quantos Big Macs valeriam um gibi no Brasil, esse mesmo gibi na França e esse mesmo gibi nos Estados Unidos. E aí a coisa fica um pouco mais parecida. E uma das grandes hipóteses que o Érico levanta no texto, eu não vou aqui esmiuçar o texto, só estou dando elementos para vocês verem onde eu quero chegar. Uma das hipóteses que ele levanta é que grande parte do nosso mercado de quadrinhos é voltado para a classe média e para a classe média alta. Ele pensou isso olhando para o preço do quadrinho em relação ao salário, nessa situação de quantas horas um trabalhador deve trabalhar para conseguir comprar aquele gibi, e são bastante horas, é um número alto de horas, e ele também colocou o fato de que um gibi não é um item de primeira necessidade, nem de segunda, ele coloca ela de terceira ou quarta necessidade. Então, como um gibi não é um item de primeira ordem, é um item de terceira, quarta ordem, que pessoas teriam grana sobrando para comprar os gibis nos preços que eles são praticados hoje? Essa foi o caminho que ele chegou para dizer que boa parte do nosso mercado é voltado para a classe média e classe média alta. É claro, minha gente, que essa tese, o próprio Érico vai reconhecer isso, ela precisa ser melhor comprovada. Mas ela bate com algumas experiências que eu tenho. Primeiro, meus alunos. Eu dou aula na rede pública, eu dou aula em escola pública. E não é tão comum ver meus alunos lendo gibis, não é mesmo assim. Quando eu vejo eles lendo algum mangá. E mesmo quando eles leem um mangá, eu fico pensando se eles fazem a coleção, eu já perguntei, e é comum ouvir a resposta que não, que eles não fazem a coleção toda, que eles pegaram um volume aleatório de um mangá do qual eles acompanham o anime, por exemplo, ou pegaram os primeiros números e depois não continuaram. Enfim, mesmo os mangás que têm aí uma penetração maior no público e que são mais vendidos hoje, eles acabam, no contexto da escola pública em que eu trabalho, não sendo assim um item de consumo frequente. E a outra experiência que eu tive, essa foi até mais gritante, foi num projeto de leitura, né? Num projeto que visa fomentar a leitura numa comunidade pobre aqui da minha cidade. E eu fui lá nesse projeto, dei uma palestra, falei sobre quadrinhos,
falei sobre como é que é legal ler quadrinho, e eu percebi que quando eu indicava para as pessoas lerem quadrinhos e pensava nos preços dos quadrinhos, era claro que esses quadrinhos, e eu não estou nem falando de ônibus, não, eu estou falando de quadrinhos bem mais baratos, sei lá, uma mensal às vezes, uma mensal a 30, 40 reais que nós temos às vezes, o mangá hoje está na casa dos 30 e poucos reais, eles eram completamente inacessíveis para a maior parte das pessoas ali. Uma parte do projeto, e eu participei mais ativamente dessa parte, foi com quadrinhos. Nós criamos uma espécie de biblioteca com quadrinhos, e as crianças pegavam um quadrinho por semana, e no final, quem tivesse lido mais quadrinhos ia ganhar um passeio. Na verdade, praticamente todo mundo ia para o passeio, mas era uma coisa envolvendo a galera ali. E foi muito legal, e eu vi que a molecada se empolgava com os gibis, principalmente com os mangás, mas não só. Às vezes os gibis do Miles Morales também, a molecada se empolgava. E eles se empolgaram porque tiveram acesso. É claro que pensar essa situação da dificuldade de acesso me entristece. Por quê? Eu cresci num bairro pobre. E ainda que com suas dificuldades, os quadrinhos puderam fazer parte da minha trajetória na adolescência. Eu li bastante gibi, comprava, emprestava para um amigo, pegava emprestado do amigo, mas ainda assim, os gibis fizeram parte da minha adolescência. Eu tenho a impressão, e isso também é uma tese que precisaria ser comprovada, que hoje eles são mais inacessíveis, que o acesso hoje é mais complicado por vários motivos, o preço aí sendo o principal deles. Essa é uma situação que é difícil para o mercado. E o Érico vai dizer que o mercado ele cai numa espécie de ciclo vicioso que eu chamo de efeito Tostines. Para quem não conhece, Tostines era um biscoito e esse biscoito tinha uma propaganda que dizia: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Era uma brincadeira, né? Com o fato do biscoito vender muito. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E a pergunta é: o quadrinho é caro porque vende pouco ou vende pouco porque é caro? E essas duas coisas parecem alimentar uma a outra, né? Como tem um público menor, por motivos que não só o preço, mas também o preço, o quadrinho fica mais caro. E como ele fica mais caro, menos pessoas compram. E isso dá o que a gente pensar, né, gente? Dá o que a gente pensar. E eu não vejo, sendo bem sincero, já falei isso em outros vídeos, um horizonte tão positivo aí no curto, médio prazo. Também não consigo imaginar soluções. Até gostaria de fazer esse vídeo aqui e dizer: cara, a gente podia fazer isso, as editoras tinham que agir assim. Eu realmente entendo que é um jogo que parece, principalmente para editoras menores, bem opressor, né? Bem difícil de ser jogado, então não tenho aqui a pretensão de dar nenhuma solução leviana, mas eu penso que a gente, no nosso contexto e com os nossos limites, podemos às vezes fazer alguma coisa, né? Por exemplo, lá com a molecada, a gente participei desse projeto lá com um amigo que organizou para tornar alguns gibis mais acessíveis para essa molecada, e eles curtiram. E aqui no canal, por exemplo, eu posso vou tentar fazer isso sempre, divulgar iniciativas que visam publicar quadrinhos bons e baratos, ou quadrinhos bons e mais acessíveis. Enfim, recentemente eu falei aqui da iniciativa HQ para Todos, da Conrad, comentei quadrinhos dessa iniciativa, que são quadrinhos de R$ 9,90, R$ 14,90, e hoje eu vou falar dessa revista aqui, que é a Escafandro. Eu já falei da Escafandro outras vezes aqui no canal, mas desde que o canal voltou, é a primeira vez que eu me refiro a ela. A Escafandro é uma revista publicada pela editora Ultimato do Bacon. É uma revista de 36 páginas, sempre colorida e sempre com material inédito. Toda a história que sai na Escafandro é inédita. Com frequência traz adaptações literárias. Vale dizer que são boas adaptações literárias, não aquelas que sofrem daquele didatismo que mais atrapalha do que ajuda. São histórias boas de ler, que se sustentam também por si mesmas. E com um preço que é mais acessível. O preço gira aí em torno de R$ 22 e R$ 24 na Amazon. E a gente vai falar: mas R$ 22, R$ 24? Gente, é uma revista que é produzida
do zero, né? O próprio Érico Assis reconhece no texto dele que produzir um quadrinho é mais caro que licenciar um quadrinho. Imagina, você pagar lá o autor, pagar toda aquela cadeia de produção de fazer o quadrinho do nada. É isso que a Escafandro faz. São autores aí de cenário nacional, todas são histórias brasileiras, não são histórias licenciadas, são histórias produzidas do zero, e num formato que eu acho bacana e muito bem feito, Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar as duas últimas Escafandro que eu li. Gente, tá tendo uma barulheira aqui em torno da minha casa, não tem jeito, dessa vez não deu para gravar de madrugada, tô cheio de coisa do trabalho, mas vamos lá. Vou mostrar as Escafandros mais recentes. Essa daqui, ó, das que eu li, né? Já tem outras aí vindo. Essa aqui é o Pássaro Azul, da Roberta Cirne, e o Flautista de Hamelin, do Marcati. Pois bem, vamos começar falando do Pássaro Azul, da Roberta Cirne. Essa é uma adaptação da peça do Maeterlinck. E também, na verdade, mira a peça, adapta a peça, mas tem também um olhar nas adaptações cinematográficas dessa peça. Essa história ela tem um tom onírico. Nós temos aí algumas crianças numa espécie de mundo dos sonhos em busca do pássaro da felicidade. É uma jornada fantástica e uma fábula moral. Uma fábula que tem final previsível, mas que nem por isso é menos forte. É aquele tipo de lição que é importante a gente aprender. E os desenhos da Roberta Cirne, eles casam muito bem com o tom fantástico da peça. Ela faz algumas contrações para a história andar, né? Para a história andar um pouco mais rápido, caber nas 36 páginas da revista, só que essas contrações, elas, ao meu ver, não atrapalharam, e ela, apesar delas, a autora se mantém bem fiel à peça, claro, levando em conta as adaptações cinematográficas. É uma edição bem bonita, acho que está dando para vocês verem por aqui, né? É bem bonita. Já o Marcati, na sua adaptação do Flautista de Hamelin, ele mantém o enredo. Bom, todo mundo conhece a história do Flautista de Hamelin, né? Aquela cidade infestada por ratos, está até aqui. Um flautista, ele tira os ratos da cidade, a cidade não o paga e ele faz a mesma coisa com todas as crianças. É um enredo até pesado. E o Marcati mantém o enredo, mas ele expande o enredo. A gente tem a cidade infestada de ratos, a gente tem o flautista, mas a gente tem uma expansão e subversão. Por exemplo, o Marcati vai revelar as motivações do povo. A gente vai ver o povo reclamando da ausência dos ratos, por exemplo. É uma versão mais engraçada da história, mas que mantém o seu tom crítico, talvez até exacerbe esse tom crítico. Talvez seja o Flautista de Hamelin para maiores, assim. Tem uma pegada, para a galera que conhece, um pouco revista Mad, assim. Bom, todos os personagens, o prefeito, o flautista, os ratos, o povo, são figuras exageradas, assim, que funcionam muito bem. Tem um efeito cômico muito interessante aqui. Enfim, os dois quadrinhos, tanto o Pássaro Azul quanto o Flautista de Hamelin, são bons quadrinhos. Quando eu falo que eles são bons quadrinhos, eles são bons no uso da linguagem. Nós estamos falando realmente de uma conjunção entre palavras e texto. Não são histórias meramente contadas no texto e que os desenhos estão ali para ilustrar, que os desenhos estão ali para mostrar o que o texto já está mostrando. Não, há situações de fundo, por exemplo, nos quadros, há piadas que dependem do elemento visual. Enfim, são duas edições assim, bem legais. Bom, onde que o pessoal encontra a Escafandro? Eles estão sempre, o Ultimato do Bacon está sempre fazendo catarse dos novos números da Escafandro. Inclusive, se tiver algum número no catarse agora, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas dá para encontrar vários números na Amazon. E eu vou deixar aí na descrição também o link.
E também tem site da editora. Vou deixar tudo aí para vocês verem. Realmente é uma iniciativa que vale a pena ser divulgada. Fica aqui o meu elogio à editora Ultimato do Bacon, porque é uma das iniciativas que eu acho muito bacanas no quadrinho nacional. A gente fala muito das Graphic MSP e eu acho que deve ser falado mesmo, é uma baita vitrine para o quadrinho nacional, mas a Escafandro também. Claro que em outro contexto, com outra proposta e dentro de outros limites, busca fazer algo parecido, né? Que é dar uma vitrine. Então, os autores não se repetem, cada edição é um autor diferente dos que já fizeram antes. Enfim, é bem legal. E, bom, fiz aí o meu papel aí de divulgação da revista. Você conhece outras iniciativas de quadrinho barato? Coloca aí nos comentários para eu descobrir, quem sabe eu não faço outros vídeos sobre elas. E além disso, você vê algum horizonte de solução para esse efeito Tostines do qual padece o nosso mercado? Põe aí. É isso, minha gente. Você já sabe o que eu vou falar agora, eu pedi para você curtir, comentar, compartilhar aquilo tudo que você já sabe. Lembrar que tem sempre link da Amazon, tem sempre link da Amazon também, aí tem link da Comic Boom, enfim, tem sempre, esses links ajudam demais o canal a se manter e melhorar. Se você fizer a compra por esses links, ajuda demais o canal. É isso, minha gente, paro por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.